Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube. E na noite de hoje nós vamos tratar sobre a transição entre a vida corporal e a vida espiritual. O que nós popularmente conhecemos como morte, o que muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, que para nós espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, ou seja, nas diversas reencarnações como um processo educativo, reparador, evolutivo, a gente sabe com o fenômeno da morte, a vida física que cessa, mas a vida do espírito não. Mesmo assim, não é porque nós somos espíritas que nós não vamos sofrer, não vamos chorar a partida de um ente, de um amigo, de alguém querido, mesmo sabendo que ele vai habitar o país que nós podemos chamar plano espiritual. É como se ele fosse fazer uma viagem e que não fosse voltar, e que depois de algum tempo nós iremos lá ao seu encontro. Então, nós, quando nascemos, nós temos a trindade, né? Espírito, perispírito e corpo físico. E o corpo físico, ele tem a vida orgânica, a energia, o fluido vital. E essa morte nada mais é a cessação da vida orgânica. Quando há a cessação, ou seja, quando a vida orgânica deixa de existir nesse corpo físico, ocorre a desencarnação, que nada mais é que a liberação do espírito, que é imortal, né, para o seu retorno, um processo de transição para o plano espiritual. A morte, né, está lá na Gênese, a morte é hereditária, ou seja, a gente vai, esse é um fenômeno que vai passando de geração em geração, de pai para filho, por assim adiante. Então, ela é hereditária, né? Nós herdamos esse processo no nosso corpo. Né? Quando o corpo morre, o espírito se liberta desse corpo que não mais lhe serve. Lembrando que esse é mais um dentre inúmeros que nós tivemos anteriormente. Então, a Gênesis, no seu capítulo 11, no item 18, ele diz que, ela diz, ou melhor dizendo, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo físico, né? Mas a morte do corpo físico é que determina a partida do espírito, porque enquanto houver fluido vital, o espírito está preso ali no corpo. Quando deixa de existir esse fluido orgânico, essa vida orgânica, que cessa a vida no corpo físico, quando ele morre, o espírito é expulso ou é liberto, porque como ele vai habitar mais? Se não tem a energia que ele prende neste corpo. Então aí se dá o retorno, né, da vida corpórea à vida espiritual, que é a alma depois da morte, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3. E, mais uma vez, nesses estudos que nós realizamos, e levando como base o Livro dos Espíritos, a codificação espírita, né, dos 5 livros, na pergunta 149, Kardec quer saber o que é que a alma se transforma depois da morte. E os espíritos são taxativos em dizer que ela volta a ser espírito. Enquanto encarnado, nós somos alma. Desencarnados, somos espírito. O que é que acontece? Quando a gente se transforma ou volta a ser espírito, é porque a gente retornou ao mundo dos espíritos. Quando estamos no mundo dos vivos, nós temos alma, certo? E uma dúvida que, às vezes, as pessoas se... para onde vão as almas? Elas se reúnem em lugares circunscritos, determinados no universo, formam grupos de alma. Antigamente tinha a ideia de que todas as almas voltavam para o todo, não, mas a alma continua mantendo a sua individualidade. O que eu sou depois da morte, eu não deixo de ser jamais. A minha individualidade, a minha maneira de pensar, de sentir, de agir, de raciocinar,
continua sendo o mesmo. Aí é isso que vai, neste caso, me conduzir para reunir com aqueles que pensam, sentem e agem de maneira semelhante. Então, a filosofia de vida, a maneira de agir, de pensar, de sentir, o estilo de vida que nós tivemos, a gente é atraído para esses grupos. Tanto é que, em algumas obras, citam que adeptos de uma determinada filosofia religiosa, normalmente eles se agrupam em locais onde outros adeptos da sua filosofia religiosa também habitam no plano espiritual. Porque morrer é um processo simples que nós complicamos, mas que nada mais é do que apenas tirar uma vestimenta. Quando a gente chega em casa, que a gente tira a roupa, a gente continua sendo a mesma pessoa. Quando a gente bota outra roupa, a gente continua sendo a mesma pessoa. E morrer, a gente continua sendo a mesma pessoa. E quando em vida, a gente se reúne e mantém laços de amizade, de relação com pessoas que pensam, que sentem, que acreditam de maneira semelhante à nossa. Não 100%, não existe isso. E no plano espiritual, da mesma forma, certo? Mas aí, a gente morre. E como é que a gente sabe que morreu? Como é que a gente sabe que somos um ser individual? Isso é simples. A gente continua tendo aquela individualidade e a aparência da nossa última encarnação, formada por um corpo que extraiu do orbe, do planeta onde nós estamos habitando naquele momento, o fluido necessário para formar o perispírito, que é um corpo energético que se liga ao espírito e ele está ao entorno, se ligando ao corpo físico. Então, esse perispírito mantém a nossa individualidade, mantém a nossa aparência, que nós podemos nos apresentar para as pessoas que nós conhecemos na última encarnação com aquela aparência, né? Porque vai remeter às nossas lembranças, às nossas memórias da existência e automaticamente, de maneira inconsciente, a gente toma aquela forma, se apresenta daquela forma. Se for com espíritos que nós convivemos em épocas mais remotas, certamente a emoção envolvida, as lembranças farão com que o nosso perispírito tome aquela forma, para que a gente melhor seja identificado, né, de maneira indubitável, sem dúvidas, né, para aqueles a quem nós nos apresentamos. E o que é que a alma leva deste mundo, a não ser o seu próprio espírito e os seus valores morais e espirituais? Ela não leva nada mais do que a lembrança ou as lembranças que ela teve aqui e o desejo de ir para um mundo melhor. A gente pensa, deseja não querer morrer, querer viver, mas a gente aspira sempre para um mundo melhor. Mas tem almas que desejam ardentemente desencarnar, porque a sua vida é tão dificultosa, cheia de percalços, de dores, de decepções, que ela aspira muito deixar esse corpo físico para habitar um lugar melhor. Então, nós, quando daqui partirmos, nós vamos levar apenas, além do nosso espírito, as lembranças, boas ou ruins, as dores, as decepções, as alegrias, as realizações. E aí a gente abre um parêntese para ver que quantas pessoas ainda se iludem acreditando que o que ela reuniu aqui
lhe dará uma condição melhor no plano espiritual quando ela morrer. Quando, na verdade, isso não conta. Conta, sim, o que ela utilizou desses recursos materiais para ajudar a quem não tinha e precisava. Isso é que é o mais importante. E aí nós viemos para aqui para a Terra, reencarnamos e acreditando que aqui nós chegamos para reunir as maiores posses materiais possíveis. Esquece de viver a vida como uma experiência material. Então nós somos, e precisamos tomar consciência de que nós somos um espírito passando por uma experiência material. Nós somos um ser espiritual passando por uma experiência material. E não um ser material passando por uma experiência espiritual. Então, nós somos um ser espiritual. A gente passa por uma experiência material. Então, a experiência, toda a experiência, ela é passageira. E é isso que nós temos que ter a consciência. De que nós não viemos aqui para ganhar grandes fortunas. Quando há a concessão de Deus, é para que essa fortuna, a riqueza, seja utilizada como forma de fomentar o progresso, a melhoria das condições de vida daqueles que têm uma condição de vida da escassez, da dificuldade materiais. E não é para vivermos do luxo, do supérfluo, para estimular a vaidade, o orgulho, a presunção de que somos melhores porque temos maiores posses, não é verdade? Então, a gente precisa ter essa consciência, porque vai chegar o momento da morte. Vai chegar um momento em que a alma vai se separar do corpo. E essa separação se dá quando os liames que retinham a alma no corpo, eles se rompem. E a alma vai se desprendendo e se desligando. E essa separação, esse desprendimento, ele pode ser, né, um desprendimento brusco, como pode ser um desprendimento suave. A alma pode se desprender gradualmente, mas a alma, como um pássaro cativo, que a gaiola é aberta e ele sai tranquilamente, ou pode ser como se escapasse de uma forma repentina do corpo físico. Mas esses liames que retêm a alma no corpo, eles vão se romper de acordo com as condições de vida que nós tínhamos. Então, o espírito que viveu uma vida de caridade, de bondade, de reforma íntima, que ele vai ter na sua condição, onde trabalhou o desprendimento dos bens terrenos, ele vai sair muito mais suavemente, muito mais tranquilo. Aquele que ficou preso constantemente, alimentando os prazeres dos bens materiais, esse vai encontrar dificuldade de se desprender. Por quê? Porque ele vai estar escravizado, ligado a seus bens materiais. Ainda que ele parta, ele vai querer continuar senhor das posses materiais. Ainda que não tenha consciência de que essas posses foram apenas uma permissão, uma concessão temporária de Deus. Ainda que haja uma gradação variada de mortes, nem sempre a gente tem a consciência imediata de que desencarnamos. Nós passamos por um processo, eu diria, de confusão, de perturbação.
mas nem todos os espíritos experimentam essa perturbação ou essa confusão de maneira idêntica, porque isso está ligado ao grau da sua evolução. Quem está já depurado, ele reconhece quase que imediatamente, está lá no Livro dos Espíritos, essa libertação, essa separação. Por quê? Porque ele se desprendeu da matéria durante a sua vida física. Quando ele reencarnou, ele tinha consciência do valor muito maior dos bens espirituais em relação aos bens materiais e até o próprio corpo físico, porque é uma concessão também temporária do Criador. Mas aquele que foi um homem carnal, um homem que viveu para a matéria, né? Onde a sua consciência do ser espiritual, ela não é total, ela não é clara, ele ainda vai sofrer por muito tempo uma influenciação dessa matéria, certo? E se nós tivermos um conhecimento do Espiritismo, isso vai influenciar em maior ou menor tempo de perturbação ou de confusão, e os espíritos respondem a Kardec que tem uma grande influência quando nós temos esse conhecimento, mas praticamos o bem, né? E temos a pureza de consciência. Então, nós precisamos praticar o bem e ter uma pureza de consciência. Essa pureza de consciência nada mais seria do que reconhecer que Deus é soberano, reconhecer a imortalidade da alma, desenvolver os valores éticos e morais, promover a reforma íntima, entender que, como eu disse anteriormente, nós vivemos uma experiência material, mas que nós somos um ser espiritual. Então, quando nós temos essa consciência, essa perturbação, essa confusão se dá de maneira mais breve. E não é porque tenhamos apenas o conhecimento do Espiritismo. Porque quantas pessoas têm o conhecimento do Espiritismo, frequentam, trabalham numa casa espírita e que não processam, não realizam a reforma íntima tão necessária, imprescindível, que é um grande objetivo que nós aqui viemos fazer. E se a gente não faz esse processo de reforma íntima, de transformação, de fazer o bem, nós vamos continuar incidindo nos erros, nos vícios. Então, nós vamos nos desprender com a consciência culpada, atormentada, por remorsos pelos erros que cometemos, e isso vai influenciar na nossa desencarnação. E aí, Lacordaire, ele disse que o amor aos bens terrenos é um dos maiores e mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Quanto mais nós somos apegados aos bens terrenos, mais nós temos dificuldade de trabalhar esse lado moral e espiritual. Menos tempo nos sobra para realizar essa atividade. E, como nós dizíamos nesse instante, nós temos o espírito que está ligado ao corpo físico através do perispírito e do duplo etérico. E no momento da união do espírito com o corpo físico, ele se dá no momento da fecundação, onde um espermatozoide consegue romper a membrana de um óvulo, fecunda, formando o ovo ou zigoto. E de uma célula, ele se reproduz e se transforma em duas células, né? Pelo processo de meiose. De duas células, ele passa
para 4, depois 8, 32, 64, 128, 256, vai formar as trilhões de células que nós temos no corpo. Cerca de 30 trilhões de células. Então, o nosso espírito, unido ao perispírito, se liga a cada célula do corpo. No processo de multiplicação celular através da meiose, cada fio energético, cada filete de energia que sai do perispírito liga-se a cada célula do nosso corpo. E essa ligação maior se dá no centro coronário, onde se encontra a ligação direta com a glândula pineal. Então, nós temos essa ligação maior com o centro coronário, a glândula pineal, com cordão de prata, que faz essa ligação do nosso perispírito com o espírito com o corpo físico. No momento do desprendimento, o perispírito com o espírito vai se desligando molécula a molécula, átomo a átomo, até ir se desprendendo totalmente. Começando muito mais fácil, onde as ligações são menos intensas nas extremidades. Então, começa o desligamento pelas pontas dos dedos, das mãos, dos pés, e ele vai caminhando. E, por último, o cordão de prata é rompido, variando de caso a caso, quando chega o momento dele retornar para a pátria espiritual. Então, muitas vezes, a gente não vai citar exemplos aqui, mas algumas vezes, no momento do velório, a depender do estilo de vida elevado, antes do velório, ocorreu a morte física, o espírito já se desligou, já foi embora, já voltou à pátria espiritual, porque ele não precisa passar por esse processo dessa cerimônia do enterro. Mas aí existe uma situação, que é o fluido vital que nós carregamos, que é o princípio da vida material e orgânica, e que todos os seres vivos têm, desde as plantas, animais, e o homem também tem. Então, esse fluido vital, ele, quando cessa, como nós já falamos antes, ocorre a morte orgânica. E aí, pelo seu esgotamento do fluido vital, ocorre uma falência orgânica desses órgãos, né? Então, todos esses organismos, todos os órgãos começam a falhar porque não existe mais o fluido vital para continuar alimentando essa vida, retendo o espírito. Mas também nós podemos ter uma falência orgânica súbita, que é a morte violenta. Certo? Então, o que é que acontece? Quando ocorre, pelo estilo de vida, uma morte, onde o princípio vital vai se desgastando, onde a pessoa veio com um processo reencarnatório, com um planejamento de viver 80, 90 anos, à medida que esse tempo vai se aproximando do momento do seu retorno, esse fluido vital vai se esvaindo. Ele vai esmaecendo, vai sendo consumido pelo corpo físico. É como se fosse uma bateria. Acabou aquela energia, o aparelho apaga. Então, o corpo físico deixa de existir. Mas na questão das mortes violentas, as mortes súbitas, o espírito ainda está ligado a um corpo cheio de fluido vital. E que isso pode lhe trazer grande sofrimento. Principalmente se ele tinha uma vida muito sensual,
muito ligada ao corpo, aos bens materiais. Caso não, a própria espiritualidade se encarrega de pegar esse fluido vital e, num processo de transformação, de depuração, ele faz com que esse fluido vital retorne ao campo de energia do planeta, que ele seja reabsorvido, para que esse espírito que desencarnou não seja vítima de obsessão, de vampirismo, porque esses espíritos que vampirizam, eles vão atrás do fluido vital. Então, muitas vezes, numa questão de uma morte violenta, né, onde a pessoa está muito ligada no corpo físico, numa questão de um suicídio, onde tem muito fluido vital ainda, esses espíritos podem ser vítimas do vampirismo. Então, a espiritualidade, por uma questão de misericórdia, a depender do estilo de vida que a pessoa teve, eles podem fazer um processo de fazer com que esse fluido vital possa ser reabsorvido nas energias do planeta. Já na questão do suicida, há um ato de rebeldia, de agressão às leis divinas. Então, ele fugiu a essas leis. Ele vai passar por um processo de vampirização, de perturbação, até que um dia ele reconheça o seu erro, se arrependa e peça perdão. Solicite um socorro. Aí a espiritualidade vai chegar para ajudá-lo. Então, com isso, nós temos que entender que nós precisamos buscar a consciência de vivermos uma vida buscando os valores espirituais. Entender que o nosso corpo físico é um empréstimo temporário, compreender que os bens materiais é para um uso também temporário, que nós não podemos nos permitir sermos escravizados pelos bens materiais, porque tem pessoas que vivem para comprar e trocar de carro, comprar e trocar de moradia, de residência, e não de lar, de buscar uma posição socioeconômica de destaque, títulos e mais títulos de conhecimento, de cada vez mais aumentar a sua conta bancária, num grande engano, num grande equívoco, ignorando que esse não é o seu objetivo. Então, para que nós possamos ter um desencarne mais tranquilo, a atitude que nós temos que ter durante a vida, e quem não tem até hoje, comece logo, porque não sabe o dia que vai desencarnar, é uma vida de simplicidade, é uma vida de humildade, uma vida de gratidão, uma vida de fazer o bem, de só fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse, para que no momento do nosso desencarne, nós tenhamos a presença dos espíritos amigos e evoluídos, dos nossos familiares, a nos ajudar nessa tarefa, para que a gente possa retornar ao plano espiritual em paz, para que após a morte e a desintegração do corpo físico, seguindo as leis físico-químicas, nós possamos retornar à nossa pátria espiritual com equilíbrio, com tranquilidade, com a consciência do dever cumprido. E no plano espiritual, que possamos, no tempo mais breve possível, despertar para a realidade e continuar o processo de trabalho que aqui nós iniciamos. Que não sejamos lá mais um espírito que retorna e dê trabalho à espiritualidade. Precisa de internamento, de tratamentos psicológicos, psiquiátricos, né? Que precisemos passar por processos
desobsessivos no plano espiritual, de reequilíbrio, de aceitação da vida espiritual, porque quando nós vivemos no sentimento de posse, de que as pessoas nos pertencem, de que os amigos nos pertencem, que nossos bens são posses intransferíveis, pessoais, e que nós criamos uma grande teia que nos escraviza, que nos acorrenta a esses conceitos, mais trabalho nós teremos, ou mais trabalho nós daremos à equipe espiritual no plano espiritual, até que a gente possa restabelecer o nosso equilíbrio, o mínimo possível, para a gente começar a estudar, aprender, trabalhar, para programar um novo retorno ao corpo físico. Então, se a gente pode começar a fazer esse estudo, essa preparação aqui, para que o nosso desencarne não seja trabalhoso, para que a tomada de consciência no plano espiritual se dê num tempo mais breve possível, para que a gente possa retomar as atividades e nos preparar para uma nova reencarnação, num novo projeto de vida, de evolução, num planeta modificado, onde possamos chegar aqui com valores maiores para enfrentar os desafios, as dificuldades, com mais equilíbrio, para que não sejamos, mais uma vez, escravos da vida física, mas que sejamos senhores de si. Então, que a gente possa refletir sobre isso todos os dias, que vivamos a nossa presente encarnação um dia de cada vez. Porque a gente acorda, não sabe nem se vai chegar no final do dia. E aí a gente faz o projeto daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, um projeto material, e o projeto espiritual ele pode ser feito no dia a dia. E o projeto espiritual vai refletir no nosso projeto material. E se o projeto material não acontecer por diversas circunstâncias, e o projeto material, o projeto espiritual, ele se realizar, e quando ele se realiza, a gente não tem medo do dia de amanhã, a gente não se prende ao dia de ontem, a gente vive o momento presente. E a gente realizando no momento presente, ele vai refletir no futuro. E se amanhã chegar o momento de retornarmos, que possamos retornar com equilíbrio, sem uma aflição duradoura, sem uma aflição dolorosa, mas que a gente passe, porque a gente vai passar pela perturbação, pela confusão do desencarne, mas que passemos com o mais equilíbrio possível. E que possamos ter o merecimento pelo estilo de vida que nós tivemos enquanto encarnados aqui na Terra, a companhia, a proteção, o suporte dos nossos familiares que já retornaram à pátria espiritual antes de nós, os nossos amigos espirituais, o nosso mentor espiritual. E que possamos ser recepcionados lá por uma grande assembleia e, quiçá, por aqueles que nós ouvimos as suas dores, enxugamos as suas lágrimas, saciamos a sua fome, perdoamos as suas ofensas, esclarecemos as suas dúvidas e que o nosso exemplo foi um exemplo para que ele também transformasse e se despertasse para a verdadeira vida. Assim, meus amigos, mais uma vez a gente agradece esse encontro, né, essa troca de informações, para que a gente possa, a cada dia, estudar a doutrina espírita e, mais importante, estudar e colocar em prática na nossa própria vida, para que o nosso retorno seja o retorno mais tranquilo possível. Muita paz, obrigado pela presença de todos e uma boa noite.